Se você quer saber da verdade sobre a vida de um cristão, o que acontece com ele quando ele sai dos caminhos de Cristo Jesus, saiba a verdade agora pela palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada. Não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo, de comentar e de compartilhar para que as outras pessoas saibam da verdade. Um cristão desviado ainda é salvo? Esta é uma questão que tem sido debatida ao longo dos anos. A palavra desviado, ou aquele que comete um deslize, não aparece no Novo Testamento e é usado no Antigo Testamento, principalmente para Israel. Os judeus, apesar de serem um povo escolhido de Deus, continuamente virarão-lhe as costas e se rebelarão contra a sua palavra. Jeremias 8:9. É por isso que eram forçados a continuamente oferecer sacrifícios pelo pecado, a fim de restaurar o seu relacionamento com Deus, a quem tinha ofendido. O cristão, no entanto, tem a seu favor o sacrifício perfeito e definido de cristão, e não mais precisa oferecer sacrifício pelo seu pecado. O próprio Deus obteve a nossa salvação para nós, 2 Coríntios 5:21, e porque somos salvos por ele. Um verdadeiro cristão não pode se desviar sem volta. Mateus 12:43-45. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai atrás consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estando final daquele homem tornam-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. 1 João 1:8. Mas a vida cristã não deve ser caracterizada por uma vida de pecado. Os fiéis são novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. Temos o Espírito Santo que produz bons frutos vivendo dentro de nós. Gálatas 5:22 e 23. A vida cristã deve ser uma vida transformada. Os cristãos são perdoados independentemente de quantas vezes pequem, mas ao mesmo tempo devem viver uma vida cada vez mais santa na medida em que crescem mais perto de Deus e mais como Cristo. Devemos ter sérias dúvidas sobre uma pessoa que afirma ser um crente, mas continua a viver uma vida que diz ao contrário. Sim, um verdadeiro cristão que cai em pecado temporariamente ainda é salvo. Mas, por outro lado, uma pessoa que vive uma vida controlada pelo pecado não é um cristão verdadeiro. Temos como exemplo um desviado. A vida dele é controlada pelo pecado. O que diz de uma pessoa que nega a Cristo? A Bíblia nos diz que se uma pessoa nega a Cristo, então ele nunca verdadeiramente o escolheu. Sairão de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Uma pessoa que rejeita a Cristo e vira as costas para a fé, está demonstrando que nunca pertenceu a Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo permanecem com Cristo. Aqueles que renunciam à sua fé nunca tiveram fé verdadeira. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso do 11 ao 13. Aqui ficamos com a sua, a minha e a nossa verdade segundo a Bíblia Sagrada. Vai continuar desviado? Você não sabe o que te aguarda no futuro.